Olá a todos, sejam bem-vindos a mais essa videoaula Contabilidade Geral. E o tema que vamos trabalhar nessa semana são as partidas dobradas. Você vê aí na sua tela o slide número 41. Nós vamos trabalhar do slide número 41 até o slide número 50 nesta videoaula. Também entraremos aí com a lousa virtual para demonstrar alguns exemplos de execução das partidas dobradas. E vou trabalhar também alguns capítulos da nossa apostilinha para podermos fazer a introdução desse conceito de registro contábil aqui, tá? Então as partidas dobradas são os processos de lançamento que a gente faz em contabilidade para registrar as operações ocorridas numa empresa, tá? Então compras, vendas, operações com custos, folha de pagamento, tributação, tudo é registrado em uma empresa considerando os lançamentos contábeis realizados desse jeito aí, com partidas dobradas, tá? E antes de seguir aqui, vamos fazer uma pequena aula de história. Eu vou mostrar para vocês um item aqui, está lá na nossa apostila, tá? Não vou ficar lendo aqui, vou comentar rapidamente alguns itens importantes que estão relacionados com as partidas dobradas. Depois, quando você tiver um pouquinho mais de tempo, principalmente você aí que é aluno do curso de Ciências Contábeis, dá uma lida com um pouco mais de carinho nessa parte aqui para conhecer a história deste procedimento na contabilidade, tá? Então aqui a gente está na página 85 da nossa apostila. Ela faz algumas considerações sobre a história da contabilidade. Um pouquinho antes a gente tem a história dos débitos e créditos, que são os termos técnicos que nós utilizamos nas partidas dobradas, tá? Débito e crédito são as operações técnicas executadas no registro contábil, são os termos técnicos que nós iniciaremos a utilizar a partir de agora, tá? Aqui a gente conta um pouco de como eles funcionam, tá? Eu vou descrever isso aqui no vídeo agora também. Existe uma ordem lógica aqui, né? Temos receitas, despesas, custos, os itens patrimoniais sendo registrados com operações por débito ou crédito, tá? Então a gente vê essa sequência aqui. Aqui um pouquinho mais de explicação, só que aqui eu trago uma visão um pouco histórica desse fato, né? Que esse termo até hoje causa muita confusão para quem está começando a estudar contabilidade, e muitas vezes a confusão vem porque falta essa visão histórica aqui, tá? Entender de onde os termos surgem. Tem muito profissional na área contábil mesmo, aí com alguns anos de experiência, que por muitas vezes até não conhece isso, que isso vinha falhando, né, no ensino aqui no Brasil, e a gente busca aí consertar esse problema, tá? Existe uma questão histórica dos termos débito e crédito, e aqui na minha apostilinha, página 89, eu observo que a origem dos termos, elas vêm do latim, tá? Por quê? Porque este senhor aqui, o senhor Frei Luca Pacioli, lá atrás, alguns séculos atrás, a gente vai revisar as datas aqui, ele publicou um livro que é um marco na história da contabilidade. Ele lá em Roma, dizem amigo do Leonardo da Vinci, influente na igreja romana, entre outros aspectos importantes ali, grande estudioso da questão do comércio e da matemática, escreveu um livro no qual ele apresenta o conceito de registro por partidas dobradas das operações comerciais, como as empresas deveriam tratar seus registros das operações realizadas por elas, né? E é interessante isso daqui porque o início da internacionalização, início dos processos, tanto da internacionalização contábil, de globalização, outros termos os mais diversos aqui, muitos apontam esse ponto aqui também como um grande marco, porque a ideia criada aqui foi a de uma linguagem que se tornou universal, ou seja, independente de que país você estivesse, que língua você falasse, os registros das empresas deveriam seguir exatamente essa mesma técnica aqui, tá? Então, o que ele desenvolveu ali? Ele criou os termos, ele utilizou os termos, melhor dizendo, debere e credere, são os termos originais em latim, que querem dizer o seguinte aqui, ó, vamos descer aqui, ó, palavra latina, debere pode ser entendido como algo que pertence a mim, tá? O debere, que hoje se tornou o nosso termo débito, tem essa correlação de algo que nos pertence, isso no original do latim. E o credere vem no sentido de confiar. Credere é a palavra que dá origem a palavras como crer, crença, confiança, né, que a gente conhece já no nosso dia a dia. Quando você
crê em alguém, você dá crédito a ela, você acredita no que ela está fazendo, né? Então esse termo credere tem esse sentido, né? Então as operações registradas a credere significam que alguém confia em você, que futuramente você pagará aquelas operações corretamente, tá? Aí, claro, com o desenvolvimento da teoria contábil durante os próximos anos que vem aí depois, esse momento aqui foi em 1494, tá? Eu vou chegar na data com mais detalhes aqui na apostila, mas aí, com o desenvolvimento, a gente teve a inclusão de outros relatórios contábeis, né? Essa operação aqui se referia muito ao balanço patrimonial. Futuramente a DRE é desenvolvida, mas as técnicas continuam, né? Apenas sendo aprimoradas, com a mesma ideia do debere, registrando o que te pertence, e o credere, quando alguém confia em você, tá? Aí depois desenvolve aquele conceito que a gente já viu em sala de origem e aplicação de recursos, né? Totalmente ligado aí às questões dos débitos e créditos, tá? Descendo aqui, ó, olha só, a história da contabilidade aqui tem alguns poucos detalhes aqui, ela não fica somente neste livro, que é aqui do Luca Pacioli, né, o Summa de Aritmética, Geometria, Proporzioni e Proporcionalità, em latim aqui, não sei se eu falei correto, mas é essa a escrita, que foi publicada em 1494, 10 de novembro de 1494. Aí, você que é da área de ciências contábeis, marca essa data aí, porque 10 de novembro, em virtude deste livro aqui, desta obra, quando marca a publicação dela, hoje em dia nós comemoramos o Dia Internacional da Contabilidade. Então, 10 de novembro, Dia Internacional da Contabilidade, por causa da publicação do Summa, do Luca Pacioli. Tá? Ele está nesse quadro aqui, o quadro pintado pelo Jacopo de Barbari, que está lá no Museu de... Cadê aqui? Museu de Nápoles, está guardado esse quadro lá, tá? Um quadro em que dizem a mão esquerda dele lá está focada justamente nesse livro, no Summa. Importantíssimo então esse livro como referência. Antes desse livro aqui, esse trecho da nossa apostila ele mostra que houve já outras publicações no campo da contabilidade. Nós temos, por exemplo, os trabalhos aqui do Benedikt Kotruljevski, que era um croata, que antes do Pacioli já tinha também publicado um livro mostrando os processos de contabilização. Claro, mas aí por N questões, Pacioli se torna mais importante na história, e sem nunca, claro, diminuir a importância do Benedikt Kotruljevski, que lá na Croácia é muito bem lembrado, sempre referenciado como uma figura histórica muito importante no país, né? Mas então a gente tem isso, tá? Os procedimentos de débito e crédito, como a gente conhece, principalmente os termos, vem muito dessa obra aqui do Luca Pacioli, o italiano, o Frei, que é considerado por muitos, inclusive o pai da contabilidade, por causa dessa obra aqui, tá? Outra importante dica que eu quero deixar para vocês aqui é o vídeo do professor Peter Baskerville, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Ele é um estudioso da história da origem da contabilidade. Ele tem um vídeo, pouco menos de 10 minutos, que fala sobre a questão do débito e crédito. O vídeo está em inglês, mas você consegue ativar ali no YouTube as legendas em português também, claro, dá para entender bem. Ele conta todo o processo de história, do porquê que acontece às vezes algumas confusões com o entendimento dos termos. É um grande pesquisador nessa área histórica. Vale a pena dar uma olhadinha nesse vídeo aí quando você tiver um tempinho para aprender um pouco mais sobre a história do débito e crédito, né, que é o foco aí do link do vídeo do professor Peter, que eu vou deixar aí à disposição de vocês, tá? Mas voltando então, portanto, à nossa aula, vamos trabalhar em as partidas dobradas agora. Então a gente já sabe a origem histórica de como elas acontecem, né? Tem muito foco aí com o Frei Luca Pacioli, no seu livro Summa, que ele traz aí a origem dos termos débito e crédito, que vamos começar a utilizar a partir de agora. Característica importante aqui das partidas dobradas, essa que a gente tem em tela aí, que elas respeitam o princípio da competência. Ou regime da competência, tá? Podemos usar os dois termos. Ele diz essencialmente isso que a gente vê em negrito na tela. Isso aqui é muito importante ser observado, porque todos os registros na contabilidade devem seguir o regime de competência. Receitas são reconhecidas quando geradas, né, independente do momento de recebimento, ou seja, por causa do regime de competência, que muitas situações das vendas a prazo na contabilidade vamos reconhecer direitos a receber, né, surge ali. E no caso das despesas e custos, da mesma forma, né, você reconhece
no momento em que elas acontecem, no momento em que alguma situação é consumida, no momento em que a despesa e o custo é gerado, e não necessariamente quando ela é paga. Claro, se você fez uma venda à vista ou adquiriu alguma despesa, algum custo pago à vista, o momento do pagamento também é um momento do registro e reconhecimento contábil. Mas se essas operações forem a prazo, aí a gente tem duas operações, né? Um primeiro momento reconhecendo a receita ou reconhecendo a despesa e custo, e no segundo momento aí efetivamente realizando o pagamento do mesmo. Tá? Isso aqui é importante a gente observar. Tá? Então todo registro contábil sempre será feito considerando regime de competência. Aí seguindo aqui agora, as partidas dobradas, elas são a operação que registra os fatos contábeis ocorridos na empresa, como eu comentei agora há pouco, né? Todas as situações que ocorrem na empresa que representam ali algum valor financeiro ou econômico têm registro em partidas dobradas, e aos termos débito e crédito, nos quais o débito e crédito vão ser o seguinte, ó, eles são termos técnicos, é importante a gente entender isso. Eles agora, para nós, aqui em contabilidade, são termos técnicos, nos quais o débito vai representar o lançamento do lado esquerdo do razonete. Razonete é uma figura gráfica em forma de T, que lembra muito balanço patrimonial, tá? Na lousa virtual a gente vai ver bastante um exemplo com ela. E o crédito é o lançamento do lado direito desse mesmo razonete, tá? Razonete também pode ser chamado de conta-razão na contabilidade, tá? Então razonete a gente usa a simplificação dele de uma forma mais simples, para aprendizado principalmente, e razão é o termo usado no dia a dia nas operações profissionais na contabilidade. Lançamentos também tem por função registrar a aplicação à requisição de algo e a origem do recurso. É aquela mesma lógica ainda do balanço patrimonial, né? Que os passivos representam origens de recurso. Então aqui a gente tem os créditos representando essas origens, e os débitos representando, no ativo representam os ativos, né? No balanço patrimonial representam os ativos. No caso dos lançamentos, os débitos, as aquisições ou aplicações dos recursos, tá? Esse aqui é um conceito mais teórico. E importante aí, finalizando esse último parágrafo, 2 livros atuam na contabilidade obrigatoriamente, tá? Para fazer registro contábil, a gente usa o livro diário e o livro razão. Hoje em dia, com a tecnologia, poucas as situações em que há necessidade de imprimir algo, usar papel, tá? Eles já são todos eletrônicos, poucas vezes mesmo, dependendo da situação da empresa, há necessidade de usar tanto papel impresso assim, mas o conceito de livro continua, tá? Claro, existem outros também de aspecto fiscal que a nossa disciplina não vai explorar, mas com certeza no futuro, em outras aulas, com outras matérias, você vai ouvir aí referências a outros tipos de registro, mas aí são registros fiscais. Para contabilidade, livro diário e livro razão são os essenciais que nós precisamos. Partidas dobradas, aí mais um pouquinho de informação sobre os livros diário e o livro razão, tá? E a gente tem em tela agora a informação sobre o livro diário, ó. Ele é um livro onde se registram os fatos contábeis em ordem cronológica, ou seja, pela data que ocorre, né? Do 1º de janeiro vai ter o primeiro registro, 31 de dezembro o último registro da empresa, respeitando, portanto, a ordem cronológica, a ordem do evento ocorrendo. E o livro diário, ele tem como característica ser bastante detalhado, ele traz muitas informações no registro, né? Olha aí que a gente vê data, conta que está sendo debitada, conta que vai ser creditada. Histórico se refere a uma descrição do fato. Você vai contar uma pequena historinha lá, né? Aquisição de mercadorias conforme nota fiscal 1, 2, 3, 4 da empresa XYZ. Histórico isso é uma situação de descrição de uma determinada informação, tá? O valor do registro, né? O valor sempre vai estar registrado. E informação que permita identificar os registros que integram um mesmo lançamento contábil. Em geral são um tipo de código, tá? Então você faz lançamento número 1, código número 1, e ele vai, por esse código, rastrear as informações, inclusive até mesmo no livro razão. O razão, está ali embaixo ali, é o livro que detalha os movimentos das contas. Então o diário traz a operação detalhada, e o razão, que aí é a expressão daquele razonete, né, aquele relatório em T que veremos mais adiante, ele traz as operações
de débito e crédito que cada conta da contabilidade vai registrar. A gente viu até aqui várias contas, né? Tem caixa, tem contas no imobilizado, temos contas de fornecedores, capital social, receitas, custos, né? Então todas essas são contas. O livro Razão tem uma para cada uma dessas contas e ele registra as respectivas operações débito ou crédito que ocorrerem nesses processos aí. Aqui, olha só, aqui são exemplos, tá? Esse exemplo inclusive está lá na apostila. A gente tem aí no primeiro quadro a descrição de um livro diário, ele fica bem parecido assim mesmo, tá? Então você tem o número de lançamento, a data em que a situação ocorreu, a conta que você debitou. Aqui a gente teve uma compra de um carro, né, à vista. Então você tem débito de veículos, crédito de caixa, o valor da operação, e o histórico ali descrevendo o que você fez naquela operação. E os lançamentos no Razão, ou Razonete, como a gente vê ali, né? Você teve o débito, que a gente vê no livro diário, registrado no veículo como débito. Então ali do lado esquerdo, no Razão da conta veículos, e embaixo, no Razão da conta caixa, um registro do lado direito. Olha atenção que o importante aqui, os valores no Razão são idênticos, tá? Isso aqui é um detalhe muito importante, os lançamentos sempre a débito e crédito terão sempre os mesmos valores nas operações contábeis, tá? Aí lá pra frente, nesse vídeo ainda, a gente detalha ou foca mais esse aspecto aqui, ó. Características importantes da partida dobrada, né? Destacando ali sempre seguir o regime de competência, essencial. Registrar os lançamentos com igualdade no valor do diário. Então, de fato, toda operação que gera um débito vai gerar um crédito com um valor igual, com um valor correspondente. Então, se você fez uma operação na sua contabilidade que teve valor 1.000 por débito, haverá também um crédito de valor 1.000, ok? Isso às vezes é um erro, um dos erros mais comuns na hora que a gente está aprendendo esses lançamentos, confundir valores e colocar valores diferentes ali nas operações. Não pode. Então, um débito corresponde a um crédito exatamente com o mesmo valor. Por isso vem o nome, né, de partidas dobradas. Você tem duas situações registrando o mesmo valor ali na operação. Aí um pouco de comentário aqui, né? Porque os termos débito e crédito no dia a dia possuem a mesma relação com o uso do termo na contabilidade? A pergunta que faz aí. Em parte tem sim, né? Você tem, por exemplo, as receitas são sempre crédito, as despesas, custos serão sempre débito. No balanço patrimonial é que costuma dar um pouco mais de confusão, porque nós temos lançamentos por débito para aumentar os ativos e lançamentos por crédito para aumentar os passivos e patrimônio líquido. Precisa prestar atenção bastante nisso daí. Para frente ainda nesses slides vamos valorizar um pouco mais esse aspecto teórico, tá? Mas é importante entender que as contas possuem uma natureza de saldo. A gente vê logo a seguir aí, tá? Aqui eu destaco as origens de novo dos termos, né? Aqui a gente já comentou usando a nossa apostilinha, né, da origem dos termos em latim, porque são débito e crédito hoje em dia por causa dessa origem dos termos lá com o Luca Pacioli em 1494. Aqui um pouco mais da questão teórica, né, da questão da causa e efeito, da origem e aplicação nos lançamentos contábeis, eles também existem isso, né? Então os lançamentos por créditos em geral representam uma origem de recurso ali, e por débito onde esse recurso está sendo aplicado, tá? Isso aqui é uma visão mais teórica. Com o passar do tempo você com certeza vai desenvolver ela melhor, vai conseguir visualizar melhor essa situação aqui que a gente está descrevendo, tá? Praticando principalmente. No slide 48 aqui, a gente vai até o 49,50. Observe aqui uma situação importante, que é a natureza do saldo das contas, que eu comentei agora há pouco. As contas, sejam do balanço patrimonial, sejam as que estão na demonstração do resultado do exercício, têm uma natureza padrão de saldo, ou seja, elas aumentam com uma operação e diminuem com outra, tá? Então o que a gente tem ali destacado nesse slide? Receitas têm natureza credora, despesas, natureza devedora. O que significa isso? Que quando eu tiver um aumento de receita, eu preciso creditar essa conta, receitas aumentam por crédito. Já as despesas e custos aumentam por débito, porque elas têm natureza devedora. E nas contas patrimoniais, nas contas do balanço patrimonial, os ativos contêm a natureza devedora.
Ou seja, contas do ativo aumentam por débito, todas elas vão aumentar por débito, diminuir por crédito. E as contas do passivo e patrimônio líquido, que tem natureza credora, aumentam com lançamentos a crédito e, se precisarem reduzir, reduzem com lançamentos a débito. Tá? Na sequência aí, um quadrinho muito importante, é o chamado de Guia de Lançamentos Contábeis. Tá? Ele está lá na nossa apostilinha também, página 38. Tá? É importante você dar uma olhada nela ali sempre. Esse guia aqui, sugiro aí você imprimir, escrever no seu caderno, ter ele sempre do seu lado, para na hora de executar um lançamento contábil. Porque ele aqui é a descrição de como fazê-lo e traz um pouco de explicação teórica do mesmo também. Olha aí. A primeira coluna é a natureza da conta. As contas têm natureza de débito, devedoras, ou de crédito, credoras. Lembrando que débito e crédito, vamos tratá-los como termos técnicos agora. Quando ocorre um aumento numa conta que tem natureza devedora, a operação que eu realizo, destacada aí na terceira coluna, é o débito, que é o lançamento no lado esquerdo do razonete, a gente vai ver na lousa virtual. Quando essa conta sofre uma diminuição, eu tenho um crédito. Okay? Então, conta de natureza devedora aumenta debitando, reduz creditando. Então, temos alguns exemplos dessas contas, tá? Contas que têm natureza devedora. Você vê ali na lista de itens de exemplo ali que temos contas do ativo e contas de despesas e custos, ok? Essas contas têm natureza devedora. Quando a conta tem uma natureza credora, ela aumenta com o lançamento de crédito. É o caso das contas de passivos e contas de patrimônio líquido e receitas, tá? Elas aumentam por crédito. E quando você tem que diminuir o saldo que está ali existente, você vai fazer um lançamento de débito para diminuir os valores, tá? Então é importante. Fica com esse guia do seu lado mesmo, imprime ele, copia no caderno, anota de alguma forma aí para te ajudar na execução das nossas atividades, ok? E aqui, fechando no slide 50, fórmulas de lançamentos contábeis, tá? Existem 4 fórmulas de lançamentos contábeis. Isso aqui também a gente vai desenvolvendo com o tempo, com a prática. A primeira fórmula, ela sempre vai registrar um débito e um crédito, tá? Então essa é a ideia. Na maioria dos nossos exercícios que nós trabalharemos agora, vamos trabalhar sempre com essa primeira fórmula para realmente desenvolver o conceito, desenvolver a ideia do lançamento, tá? Débito e crédito apenas. Com o passar do tempo, principalmente você aí que vai estar na área de contábeis, as outras disciplinas durante o seu curso vão começar a explorar mais lançamento de segunda, terceira ou quarta fórmula. Como a gente vê aí, lançamento de segunda fórmula, registro do fato contábil que envolve um débito e mais de um crédito. Então você pode ter, por exemplo, um débito e 3 créditos. Dá para fazer tudo isso, não tem problema. Desde que a soma dos valores a crédito iguale o débito, tá certinho. Na de terceira fórmula, é o registro do fato contábil que envolve mais de uma conta devedora. Então, por exemplo, 2 débitos e um crédito só. Também da mesma forma, né? O saldo que tem em crédito tem que ser igual à soma das contas em débito. E quarta fórmula, quando você tem várias contas debitando e várias contas creditando ao mesmo tempo, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar muito mais a primeira fórmula, até para desenvolver em exercícios a execução desses procedimentos aqui, tá? Então, vamos em frente? Vamos treinar um pouco? Vamos lá para a nossa lousa virtual. Seguindo em frente aí mais uma vez então aí com a nossa lousa virtual agora. Vamos tratar aí alguns exemplos aí dos lançamentos contábeis, né, das partidas dobradas. Relembrando aí um pouco dos conceitos, né, partida dobrada, registro das operações realizadas por uma empresa, né, vão envolver aí valores financeiros ou econômicos nesse processo, tá? Exemplos dessas operações aí que a gente tem: compra, venda, os salários, tributação, desgastes dos bens, entre outras muitas situações que ocorrem na empresa, tá? Então você fez um pagamento ou recebeu algum valor, com certeza tem algum registro contábil sendo executado ali. E esses registros são as partidas dobradas que serão feitas com operações de débito e crédito. Relembrando aí, importante, né, o regime de competência, vale relembrar de novo, né, todas as operações de registro contábil precisam seguir o princípio da competência, seguem o regime de competência, o qual receita é reconhecida no momento que é gerada
independente de já ter sido pago ou não, né? Se não foi pago ainda, vai gerar um direito a receber para a empresa. E despesas e custos são reconhecidos também no momento em que são gerados, no momento em que é consumido aquela despesa ou aquele custo, independente do pagamento ou não. Se você não pagou na hora, é porque com certeza gerou uma conta de obrigação, né? Gerou a conta de fornecedores ou contas a pagar na sua contabilidade. Tá? Relembrando de novo aí, 2 livros de contabilidade que nós vamos trabalhar, o livro diário, onde a gente registra com muitos detalhes as operações. Nós vamos nesses exemplos simplificar aqui apenas com os débitos e os créditos, tá? Mas na contabilidade profissional, não se esqueça disso, né? O sistema que você vai trabalhar, inclusive, ele já vai exigir data e outras informações para complementar o lançamento. E o razão, ou razonete, como vamos chamá-los aqui, qualquer um dos 2 termos é adequado, vai registrar as movimentações em cada uma dessas continhas contábeis, tá? Então vamos lá para os nossos exemplos, tá? Aqui, ó, importante, olha, essa é a figura do razonete. Tem a forma em T, a mesma forma que a gente já conhece do balanço patrimonial, tá? É utilizada aqui também nos razonetes, tá? Então agora, quando ele estiver trabalhando apenas uma única conta, vamos chamá-lo de razão ou razonete daquela respectiva conta. Em tela aí, mais uma vez aquele exemplo, né, que está na nossa apostilinha, a gente também viu nos slides, que mostra aí no primeiro quadrinho como seria um lançamento no livro diário, né, está mais completo aí, né? Lá tem número de lançamento, tem a conta que foi debitada, a conta que foi creditada, o valor da operação e uma descrição daquela operação ali que é o histórico. E embaixo temos os lançamentos nos razonetes, ou seja, nas contas razão das contas que foram operacionalizadas ali no diário. Então a gente comprou um veículo. O veículo é uma conta do ativo, uma conta que tem natureza devedora, portanto ele aumentou, recebendo um débito ali no valor. E como a aquisição foi paga em dinheiro, saiu o dinheiro do nosso caixa, o nosso caixa diminuiu e recebeu um registro a crédito aí nesse exemplo. Características importantes aí, relembrar, né, sempre a igualdade entre o débito e crédito, nunca se esquecer disso. É um erro que às vezes no começo a gente comete, no começo do aprendizado é comum cometer esse tipo de erro aí, mas se você ficar atento vai conseguir detectar rapidinho quando errou. E observar o regime de competência, sempre observar esse regime de competência aí, tá? Igualdade nos valores a débito e crédito está ligado ao equilíbrio nos fatos dos lançamentos, importante isso aí, é um conceito teórico, né, envolvendo a questão das origens e aplicações de recursos, tá? Relembrando de novo aí, a gente vai descrever sempre desse jeito aqui nos nossos exemplos, né? Débito é o registro do lado esquerdo do razonete, né? E crédito é o registro do lado direito do razonete. E aqui, aquele quadrinho que é o guia de lançamentos, para você não se esquecer de como faz a operação, tá? Ele é um guia da operação que você vai ter que realizar nos registros dos fatos que acontecem na contabilidade. Tem então sempre o em mãos para ajudá-lo a entender os lançamentos, tá? Página 45 da apostila, destacando aí. É importante aqui também para a gente relembrar, as contas têm uma natureza, né? As contas que têm natureza devedora são sempre as contas do ativo, que estão lá no balanço patrimonial, todas elas. Tem algumas exceçõezinhas, mas nós não vamos trabalhar essas exceções agora, tá? Então as contas do ativo têm saldo devedor e as despesas e custos na TRE. E as contas que têm saldo credor são aquelas contas que no balanço patrimonial vão compor passivos e patrimônio líquido e as receitas na demonstração de resultado do exercício. De novo, observando aí, ó, quadrinho da natureza da conta, para a gente não esquecer, busque ter sempre ele em mãos, para na hora que você realizar uma operação, facilitar o seu entendimento dela e até te ajudar a resolver alguns aí dos registros contábeis. E um detalhe bastante importante aqui, ó, nós vamos trabalhar inclusive aqui nos vídeos, lá na nossa apostila, na página 42 e 43, há uma tabela bem grande aí chamada aí de alguns dos lançamentos mais comuns. São os lançamentos
de fato que mais acontecem em operações de contabilidade em qualquer empresa. Então eu tenho uma primeira coluna ali que explica qual é o fato, né, que você vai identificar. Por exemplo, ali no nosso caso, aqui vamos seguir a ordem ali, uma venda à vista. Qual é o lançamento que você faz de uma venda à vista? A gente vê na segunda coluna ali, você vê um débito na conta caixa ou conta bancos, né, registrando o registro ou recebimento do dinheiro. E a crédito, o reconhecimento da receita daquela venda. Na terceira coluna, os razonetes, né, como você vai fazer o registro no razão destas contas. A última coluna ali, ela explica um pouco o fato, né, que está explicando ali que você está registrando o recebimento do dinheiro na operação de venda e também o reconhecimento da receita que foi gerada ali naquela operação contábil, tá? A vendas a prazo também, temos o exemplo ali, né? Debitamos clientes agora, porque é uma venda a prazo, surgiu um direito a receber para a empresa, estamos creditando receita também, e ali os razonetes sendo trabalhados, tá? Durante a página 42 e 43 da apostila, há vários desses exemplos mesmo, e inclusive eu recomendo para você também. Se quiser, imprima essa parte da apostila, tenha sempre elas em mãos, ou copie de alguma forma, e utilize esse guia, esses lançamentos mais comuns, para te ajudar, seja aqui na resolução dos exercícios, ou até mesmo no seu dia a dia profissional, aí num futuro próximo, tá? Este quadro tá aí para aí mesmo, para você olhar, identificar qual é a operação e executar o devido registro contábil necessário ali para aquele fato contábil, tá? Então, são vários fatos ali. Use mesmo aqui. No primeiro momento, parece que você está copiando as informações ali, mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento, inclusive acompanhando aquele quadrinho de guia de lançamentos contábeis, você vai conseguir entender melhor os procedimentos das operações, né? Quando debita uma conta, quando credita outra, tá? Isso aí é muito importante. Então, pegue esse quadrinho sim de lançamentos mais comuns e use como guia também. E é importante citar agora, nem todas as operações no dia a dia, nem todos os fatos contábeis, têm operações tão simples assim como a gente está vendo nesses exemplos aqui e veremos logo a seguir. Há situações em que elas são muito complexas, em que envolvem vários lançamentos, aí entra naquela história das fórmulas de lançamento contábil, né? Segunda, terceira, quarta fórmula, tá? Que, por exemplo, envolve a questão de vendas aqui que a gente está vendo mesmo, poderíamos ter questão envolvendo movimentação dos estoques e questões tributárias, o que faz com que o número de lançamentos aumente consideravelmente. Nesse momento, para a gente, no aprendizado, essa situação mais simples, com um débito e um crédito, de forma mais devagar, executando algumas poucas operações passo a passo, é o que nos interessa nesse momento, tá? E aí, claro, com o decorrer do curso, você vai aprender um pouco mais sobre as outras situações que ocorrem em paralelo nos lançamentos contábeis, tá? Bom, seguindo aqui alguns exemplos, então, eu vou trabalhar alguns exemplos de lançamentos que estão, inclusive, nesses mesmos quadros das páginas 42 e 43 que nós vimos aí, citadas em alguns momentos anteriores no vídeo aí, tá? Vou citar apenas alguns deles. Aí depois você realmente faz isso, pega a sua apostila, dá uma olhada nesse quadro com cuidado e observa quais são os procedimentos de lançamento contábeis a serem executados ali. Aqui um exemplo aqui de lançamento de venda à vista, né? Então a empresa efetuou a venda de mercadorias no valor de 1.000. Aqui eu vou colocar uma informação bônus, tá? Porque esta mercadoria custou 300 para a empresa. Ali no nosso quadrinho, na apostila, tem só o reconhecimento da receita. Aqui eu vou mostrar para vocês aquela situação de alguns lançamentos a mais, reconhecendo o custo e a baixa no estoque na sequência também, olha só. Então, explicando um pouco o fato, né? A gente tem que entender a situação que aconteceu então. Então a empresa efetuou uma venda, lógico, beleza? A venda foi à vista, legal. Caixa ou a conta do banco, né, aumentou o saldo, né? Por que aumentou o saldo? Se você fez uma venda à vista e seu cliente te pagou o dinheiro na hora, houve um aumento no saldo do seu caixa. Okay? Então a gente vendeu essa mercadoria por 1.000, aumentou o nosso caixa em mais R$1.000. Houve uma entrada de dinheiro ali. E também há um aumento de receita. Você não tinha feito a venda ainda, quando fez aquela venda, surgiu essa receita a mais para você. Olha só, então, surgiu a receita, aumentou a receita e aumentou a caixa. O que a gente tem ali de operação? Caixa aumentando. Caixa é uma conta do ativo, ela tem natureza devedora, aumenta por débito. Receita é uma conta da DRE
que tem natureza credora, vamos aumentar esse saldo fazendo um lançamento de crédito. Vamos ver os lançamentos lá? Olha aí. Então o que a gente tem aí? No livro diário, aqui está simplificado, né? Vale citar. Debitamos caixa, letrinha D ali representando o débito, R$1.000, e creditamos receita de vendas também a R$1.000. Importante, hein? Os valores sempre idênticos. E olha ali as contas razão, os razonetes nas respectivas contas caixa ali em cima e receita de vendas na parte de baixo da tela. Debitamos, débito, lançamento do lado esquerdo, debitamos 1.000 na conta caixa e creditamos 1.000 na receita de vendas. Sempre assim, quando for uma venda à vista aí na sua empresa, tá? Tem uma informação bônus aqui, a apostila não trabalhou um pouco isso. Disciplina de custos que deve explorar um pouco mais esse aspecto, mas vamos aproveitar esse momento e introduzir esse conhecimento para você também. Aqui, ó, uma operação de venda também gera movimentação no estoque. No caso aqui, a gente vendeu mercadorias, né? Então tivemos o quê? Olha a explicação aí. Um aumento do nosso custo, né? Reconhecendo as mercadorias vendidas, aumentou o custo e diminuiu o nosso estoque, né? Saiu mercadoria do estoque, ele diminuiu. O que acontece? Ele CMV, que tem natureza devedora, aumentou, ele recebe um lançamento de débito, por isso tem 300 ali no razonete dele, no lado esquerdo, e o estoque diminuiu. O estoque é uma conta do ativo, tem natureza devedora, e quando eu quero diminuir uma conta que tem natureza devedora, eu credito. Por isso, no estoque, temos o lançamento de valor de 300 no lado direito da conta razão, no razonete ali, tá? Mais um exemplo aqui, agora a venda a prazo. Vamos trabalhar a mesma situação, né? A mesma situação, a empresa vendeu suas mercadorias pelo preço de 1.000 e tem um custo de 300. Explicando o fato, né? Isso aqui, essa em giz amarela aqui é a maneira que a gente tem que raciocinar para poder fazer o lançamento contábil. Olha aí. Houve um aumento de direito a receber, concorda? Vendemos a 1.000, não recebemos ainda, foi uma venda realizada a prazo. Então surgiu um direito a receber para a empresa. O seu cliente irá pagar para você futuramente, provavelmente em algumas parcelas, a partir do próximo mês, irá pagar esse valor de R$1.000 que aconteceu na venda. E também houve um aumento de receita. Clientes é uma conta do ativo, também tem natureza devedora, aumenta por débito. Receita, conta da DRE, tem natureza credora, aumentará com o lançamento de crédito. E vemos os lançamentos aí, que são, olha só, muito semelhantes ao que a gente fez na operação da venda à vista. A principal diferença aqui, claro, é o débito, né, que agora a gente está debitando a conta de clientes. Razonete ali em cima, né, 1.000 na conta de clientes, mas continuamos creditando, continuamos lançando no lado direito a conta de receitas no valor de R$1.000, ali observando de novo, né, os valores são exatamente os mesmos, no débito e no crédito. Quando eu debitei a conta dos clientes, no caso, a razonete do lado esquerdo é que recebe o lançamento, e nas receitas de venda, que receberam o lançamento de crédito, o registro é no lado direito do razonete. E de novo os lançamentos de custo, a mesma lógica aí, né? Então a gente teve redução nos estoques, surgimento de valor de custos ou aumento do valor de custos, custo, conta da DRE que tem natureza devedora, aumentará com o lançamento de débito, estoque que tem natureza devedora, está lá no ativo, e agora diminuiu. Se diminuiu e tem natureza devedora, fiz um lançamento de crédito. Olha ele registrado ali no razonete, do lado direito. E mais um exemplo aqui agora de compras à vista, né? A empresa efetuou a compra de estoques de mercadorias no valor de 750 e a compra foi à vista. A explicação aí, houve um aumento das mercadorias em estoque, né? Você tinha uma determinada quantidade em estoque, comprou o equivalente a mais 750 e, como pagou à vista, reduziu o seu caixa. Estoques tem natureza devedora e passou por um aumento, então eu debito essa conta. Caixa também é uma conta do ativo, também tem natureza devedora, só que ela diminuiu. Então ela vai receber um lançamento de crédito para registrar a redução, né, a saída do dinheiro do caixa. E olha os lançamentos agora em tela no livro diário e no livro razão.
Livro diário, debitamos estoque, 750. Creditamos caixa, também 750. No razonete da conta estoques, olha ali do lado esquerdo, onde registra os débitos, R$750. E caixa, que teve saída de dinheiro, registrando agora no lado direito, R$750 de lançamento a crédito. Mais um exemplo agora, lançamento de compras a prazo. Né? A empresa efetuou a compra de uma máquina, agora a gente está comprando uma máquina, para a linha de produção no valor de 2.100. Explicação. Houve um aumento do nosso imobilizado, né, com a entrada dessa nova máquina, e também um aumento da dívida na empresa. Por que a dívida aumentou? Porque o nosso fornecedor nos vendeu a prazo, surgindo, portanto, uma obrigação a pagar esse fornecedor. Provavelmente, esse contrato de venda diz que a partir do próximo mês ou dos próximos dias, teremos que pagar em parcelas a compra deste equipamento aí. O que aconteceu, portanto? Máquinas. Estará recebendo um registro, é uma conta do imobilizado, é uma conta do ativo e tem natureza devedora, vamos debitá-la. E a conta de fornecedores que nós vamos trabalhar aqui, poderíamos estar usando inclusive outras contas, tá? Duplicatas a pagar, contas a pagar. É uma conta do passivo, porque ela representa uma obrigação e as obrigações, os passivos, têm natureza credora. Consequentemente, está surgindo a dívida, está aumentando a dívida, vai receber um lançamento a crédito. E olha os lançamentos aí. Livro diário, debitamos máquina, 2.100. Creditamos a conta fornecedores, 2.100. E nos respectivos razonetes, 2.100 no lado esquerdo, no débito para contas máquinas, e 2.100 no lado direito, na conta de fornecedores. E o último exemplo que a gente vai trabalhar aqui, aí lembrando, lá na apostila, naquele quadro de exemplo de vários lançamentos mais comuns, você tem muito mais do que o que a gente está vendo aqui. Aqui está trabalhando alguns casos, tá? Depois você dá uma olhadinha na apostila e usa, inclusive, essa tabelinha como guia para te ajudar na resolução dos mais diversos exercícios e, quem sabe, até nas atividades profissionais que você exercerá, tá? Então, aqui uma situação de abertura de empresa. Né? O que acontece quando a gente abre uma empresa? Aí, o Sr. Wayne decidiu abrir uma nova empresa para confecção de bumerangues em titânio. E vai abrir essa nova empresa registrando como capital. Esse capital aqui é o que vai no patrimônio líquido, tá? Valor de 500 em dinheiro e outros 500 com equipamentos que ele vai investir na empresa. Vamos interpretar esse fato aqui. O que está acontecendo? Está ocorrendo o aumento do capital social da empresa, né? E também aumento de ativos da nova empresa. Aumento capital. Surgindo a nova empresa, sempre aumenta capital. E o aumento de ativos é por causa da entrada aí do dinheiro e do equipamento que ele vai colocar na empresa. O que está acontecendo ali de operação? As máquinas, está surgindo, né? As máquinas são equipamento que vai estar indo aí para a nova empresa do Sr. Wayne. Tem natureza devedora, porque é uma conta do ativo e está lá no imobilizado. Ela aumenta por débito. Vale observar aqui, né? Estamos aumentando esses saldos. Sempre na abertura de empresa, todos os saldos vão aumentar. Aumento no caixa também, né? Com o surgimento da empresa. Caixa também é uma conta do ativo, também com natureza devedora, portanto, aumenta com o lançamento de débito. E capital social, lá do lado direito do balanço patrimonial, do grupo do patrimônio líquido, destacado ali PL, né? Essas contas têm natureza credora, consequentemente aumentam por lançamento de crédito. E olha o lançamento feito aqui. Aqui é um lançamento mais aquelas fórmulas mais complicadinhas, né? Aqui não é tão complicado assim, mas só para demonstrar que elas existem também e como aconteceriam na empresa, né? Olha só. Debitamos caixa, 500. Debitamos equipamento, também 500. E creditamos capital social no valor de 1.000. 1.000 é o capital social, né, que equivale à soma, o capital social está em crédito, equivale à soma dos dois débitos, que foram caixa, 500, e equipamentos, também 500. E olha os razonetes aí, as contas do ativo recebendo os lançamentos em débito, valores de R$500 registrados, e o capital social da empresa recebendo o lançamento de R$1.000 em crédito, né, no lado direito do razonete. E de novo aí, ó, o guia, importante, use esse guia mesmo sempre para te ajudar a interpretar os lançamentos contábeis
você fazendo essa leitura, interpretando o que está acontecendo ali e identificando o que está a aumentar ou diminuir, e entendendo qual é a natureza da respectiva conta, você com certeza vai conseguir realizar todos os lançamentos existentes dentro de uma empresa. Todas as partidas dobradas vão seguir, com toda certeza, esse quadrinho que a gente tem agora em tela. Pessoal, agora um pouquinho da nossa agenda, né? Então, dia 30 agora, para a turma B, Skype às 19 horas, para a gente falar da partida dobrada e explicar o exercício. Dia 1 de maio é feriado, para a turma A não tem aula, mas, se possível, gostaria que vocês participassem também, assistissem esse vídeo e executassem as atividades para a gente poder ganhar esse tempo. A gente já perdeu algum bom tempo em virtude do momento em que a pandemia começou a se instaurar, né? Todos os cuidados de proteção, de isolamento social que nós tivemos que tomar ali no início de toda essa crise nos fez perder 2 semanas. Então gostaria de contar com essa compreensão de vocês. Não vou cobrá-los se não participarem, mas se a turma A puder, no feriado do dia 1º de maio, contribuir também assistindo essa aula e executando as atividades, agradecerei muito, né, para ficarmos ali com as 2 turmas niveladas. E aí na semana seguinte a gente volta no encontro síncrono, trabalhando um pouquinho mais, né? Vamos desenvolver um pouco mais essas operações de lançamento contábil, né? Para melhor desenvolvê-las, para melhor entender como elas se executam, tá? Pessoal, muito obrigado por chegarmos até aqui. Continuo à disposição de vocês por todos os meios de comunicação, sempre de plantão ali à noite no Facite Interativa, né? Nas datas de cada uma das aulas, e por outros meios de contato também, como e-mail, entre outras formas que temos conversado. Obrigado e até a próxima semana.